Eu falei que tinha uma última colônia britânica que a gente ia falar da sua emancipação, da sua independência com um caráter distinto depois, né? Ia deixar por último essa, mas que na realidade não começou como uma colônia britânica. É o caso da África do Sul, do Apartheid, que vocês muito provavelmente já ouviram falar. Se não ouviram falar por aí, essa é agora de ouvir falar na escola, né? Para se alguém perguntar para vocês do que se tratou ou se esse termo aparecer numa conversa, vocês não passarem vergonha, tá? Essa é a hora de entender o que é isso, as razões pelas quais aconteceu, onde e quando aconteceu, quem foram os principais nomes. Então, isso é importante para vocês, tá? Quer dizer, obviamente que eu vou falar que isso é importante para vocês, mas eventualmente nos percalços, nos percursos que vocês fizerem na vida de vocês, vocês vão perceber, vocês vão tomar consciência da importância desse assunto, né? Se isso não lhes parecer óbvio e autoevidente já nesse momento. Em todo caso, tudo que eu posso fazer é aconselhá-los a guardar essas informações, a pensar sobre esses assuntos, porque eles estão absolutamente presentes até agora. Até esse momento em que eu vos falo, nós sentimos os reflexos, resquícios dessa política, porque foi uma política institucionalizada. Esse apartheid, que quer dizer separação, quer dizer literalmente separação, funcionou de maneira institucionalizada dentro da lei de 1948 até 1994. 1944, meus queridos, eu nasci. Quer dizer, foi ontem. Isso, inclusive, extrapola até o período da Guerra Fria, que é esse momento maior no qual nós nos inserimos agora, né? Que é esse momento do qual a gente está conversando nessas últimas aulas todas. A Guerra Fria acabou em 1991. Se você forçar um pouco a barra, tem alguém que vai dizer que acabou em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Outras fontes vão marcar o fim da Guerra Fria só com a dissolução da União Soviética em 1991, quando ela volta a virar Rússia, né? Mas esse apartheid, esse regime do apartheid na África do Sul, terminou depois disso ainda. Começou ao longo da Guerra Fria, mas terminou só em 94. Bom, eu falei para vocês que essa região, que era eu falei para vocês que era uma colônia britânica, ela não começou como colônia britânica. Desde o século XVII, quando começaram as grandes navegações, né? Estão lembrados daquele renascimento cultural, urbano, filosófico, econômico, da ascensão das cidades, o fim do feudalismo, o início das monarquias absolutistas, aí a ascensão daquelas cidades no norte da Península Itálica que monopolizavam o comércio com o Oriente, forçou esses novos recém-formados estados ou as monarquias nacionais a procurar novas rotas comerciais para participar desse comércio mundial também, o que os levou aos mares. Se lançaram nas grandes navegações a partir do século XV, Portugal, Espanha, a Holanda, a Bélgica e todas essas potências europeias, todas essas grandes monarquias absolutistas da Europa desse século XVI, XVII, XVIII em diante, estabeleceram colônias ao longo das costas da África, né? Da África, da Ásia, da América, né? A partir desse momento das grandes navegações que a gente tem esse momento de colonização. Pois bem, desde o século XVII, então, essa região aqui da África do Sul era uma colônia holandesa, tá? E agricultores holandeses que foram incentivados a colonizar o território conquistado na região do Cabo da Boa Esperança usavam mão de obra africana escravizada, negra escravizada. Esses holandeses, receberam, né, a alcunha, o nome de Boeres ou Afrikaners. Então, quando a gente falar de Boeres ou Afrikaners, é desses caras, desses holandeses.
Passado o século XVII, XVIII, no século XIX, o século do imperialismo europeu, esse imperialismo europeu que está caindo agora no século XX, depois da Segunda Guerra, que estão se realizando todas essas independências que nós temos visto nessas últimas aulas. Então, nesse século XIX, quando essas nações europeias estão fatiando, estão dividindo a África para ver quem domina o quê, no comecinho do século XIX, em 1806, os britânicos dominam a região e fundam essa região do Cabo e fundam colônias. Em 1833, eles abolem a escravidão. Ué, mas já? E a gente tem problema de segregação racial até 1994, se a escravidão está abolida desde 1833? Pois é. E o que justifica, o que explica eles terem abolido a escravidão em 1833? A gente só aboliu a escravidão aqui no Brasil em 1888, mais de 50 anos depois. Bom, é que aqui a gente teve uma política vergonhosa mesmo, né? Mas a Inglaterra já vinha no combate à escravidão, ou à política de escravidão institucionalizada pelo menos, desde o começo desse século XIX, por causa da sua por causa da sua revolução industrial, que era incompatível com o sistema de escravidão. Era muito mais interessante que essas pessoas fossem funcionários assalariados para consumir os bens produzidos pela indústria, né? Então, já em 1833, a escravidão é abolida. Os antigos colonizadores boeres, que não gostaram nada dessa política, né, uma vez que eles usavam mão de obra africana escravizada nas suas plantações, né, essa turma migrou para dentro do continente e fundaram repúblicas autônomas, né, a República de Orange e de Transvaal. No final desse mesmo século XIX, foram descobertas jazidas de ouro e de diamante nessa região recém-descoberta e fundada pelos boeres, o que dá início a uma guerra, a chamada Primeira Guerra dos Boeres, entre 1880 e 1881, que foi justamente nessa região de Orange e Transvaal que encontraram essas riquezas minerais, que chamou a atenção de todo mundo, né? Então foi uma galera para lá. Sabe quando descobriram ouro aqui no Brasil? No finalzinho do século XVII, comecinho do século XVIII, lá na região das Minas, que foi uma turma para lá, com esse sonho de enriquecimento fácil e rápido? Pois bem, nessa região então, nessas repúblicas dos boeres adentro do continente, ali na região da África do Sul, também teve um movimento maciço de gente indo para lá no interesse de minerar essas riquezas naturais. O que deu uma briga entre os britânicos e esses boeres. Os holandeses se juntaram aos franceses para lutar contra os ingleses nessa Primeira Guerra dos Boeres, que teve um segundo episódio entre 1889 e 1902, a chamada Segunda Guerra dos Boeres, na qual esses caras levaram um pau dos britânicos, que venceram. Em 1910, essa região já sob hegemonia britânica, né, inglesa, passou a ser chamada de União Sul-Africana, governada pela Inglaterra. E aí foi criado um Partido Reunido Nacional. Era um congresso formado por afrikaners e ingleses, certo? Os nativos, eles estão sempre excluídos, sistematicamente excluídos da economia, da política, de todos os campos da sociabilidade. Eles são vistos como mão de obra, única e exclusivamente. Como os seres inferiores e tudo mais. Lembrando que a gente, na realidade, já está dentro do século XX, né? Não tem nunca teve nada que justificasse isso, mas muito menos agora, porque o exemplo já foi dado em tantos outros lugares, tantas outras vezes, né? Essa pretensa liberdade é pregada por aí e por ali, mas como eu falei para vocês, né? Da linha do Equador para baixo, o mundo é outro e as regras são diferentes. E a África do Sul está bem para baixo da linha do Equador. Bom, aqui então já começam as leis de segregação racial. A princípio é proibido que não brancos participem da política. Por que eu falo não brancos? Porque não eram só negros, tá? Tinham várias etnias diferentes. Só quem detinha esse privilégio de participação política
eram os brancos europeus, majoritariamente ingleses, e esses boeres holandeses, né? Em 1910, os afrikaners venceram o Partido Reunido Nacional e introduziram novas leis segregacionistas, dentre as quais os negros não poderiam quebrar contratos de trabalho com os brancos, eles não poderiam se demitir, por exemplo. Em 1913, foi instituído o Native Land Act, NLA, que separava 7% do território nacional para que os negros morassem, mesmo eles sendo 75% da população. Era como numa casa, numa baita de uma mansão, e mora tipo uma família de 5 pessoas nessa mansão gigantesca. Aí essa família tem 75 empregados e bota esses 75 empregados para morar no banheiro. Era tipo isso. Separar 7% do território nacional para os 75% da população negra. E o resto para essa minoria de brancos, né? Que não eram os 25% brancos, tinha outras etnias também. Os brancos eram tipo 10% da população. Pois bem, em 1918, os negros foram obrigados a viver em bairros específicos, com uma clara segregação racial urbana espacial. Em 1931, a região ganha sua independência. A região, eu digo, essa África do Sul, né? Em 1948, a gente tem a formalização institucional do apartheid, vira lei essa segregação racial, com o Daniel François Malan, que venceu as eleições e se formou o Partido Nacional, que unificava agora os ingleses e os boeres, né? Essa elite branca, que na realidade é essa oposição entre essa elite branca europeia e o resto da população, os não brancos, que inclusive eu até usei esse termo, né? Os não brancos, para fazer essa distinção mesmo. Esses não brancos foram obrigados a partir de então a portar um cartão de identificação que constava a sua etnia, a sua raça, a sua profissão, e limitava o seu transporte, a sua locomoção pelo país. A gente já vai falar mais sobre isso já. Em 1950 foram criados conselhos que iam identificar as etnias dos não brancos, para separá-los em bairros mais específicos, para juntar as etnias com os seus, né? Para impedir essa degeneração moral da mistura das raças, como chama? Não é mescla. Enfim, da mistura das raças, né? Tem uma palavra específica para isso. Não estou me lembrando agora, eu vou lembrar depois que eu terminar, depois que eu parar de gravar essa aula, eu vou lembrar da palavra. Bom, durante a década de 50, então, durante essa mesma década de 50, as famílias negras que moravam em regiões consideradas brancas foram expulsos e realocados nesses bairros específicos para a população negra. Esses bairros específicos chamavam bantustões. Guardem esse nome. O mais famoso desses bairros era o Soweto. Os negros até podiam sair dos bantustões e circular pelos bairros dos brancos, mas para isso eles precisavam de um passe no qual constasse o motivo pelo qual eles estavam ali e a profissão deles. Geralmente, o motivo pelo qual eles tinham essa autorização para circular pelo bairro dos brancos é porque eles trabalhavam para os brancos, né? Em 1949, vão acompanhando esse passar do tempo, né? Essa linha do tempo. Em 1949, foi lançada uma lei que proibia o casamento entre etnias. Em 1953, teve a Lei Bantu, que era uma segregação institucionalizada também no sistema educacional. Separava o sistema educacional de brancos e negros, escola para brancos, escola para negros. E teve também um outro problema nessa questão do ensino em respeito do idioma, que eu já vou falar para vocês quando chegar o tempo, né? Vamos fazendo esse avanço mais ou menos cronológico. Já tinha uma resistência organizada ao apartheid desde 1912 pelo Congresso Nacional Africano, o CNA, que tinha
um dos seus líderes, era um personagem muito ilustre, muito famoso, que vocês certamente já ouviram falar o nome dele, e eu já vou mencionar daqui a pouco também. Vão guardando essas informações, vão fazendo essas anotações, vão puxando as setinhas, vão anotando as siglas, tá? Vocês vão precisar dessas coisas eventualmente. Em 21 de março de 1960, então já estamos em 1960, no comecinho do ano, na primeira metade do ano, o Congresso Pan-Africano, que era uma instituição internacional, na realidade, de luta contra a segregação, de emancipação do movimento negro em vários países, com peso nos Estados Unidos também. Então, em 1960, esse Congresso Pan-Africano organizou uma marcha, uma manifestação pacífica contra o apartheid, na cidade de Sharpeville, em Joanesburgo, contra a obrigatoriedade dos passes. 20 mil pessoas saíram às ruas sem o passe nesse movimento de protesto, numa marcha não violenta. Mas eles foram violentamente reprimidos. A polícia desceu o cacete em todo mundo, ficaram 69 mortos e 180 feridos. Esse evento ficou conhecido como o Massacre de Sharpeville. A partir daí, a CNA, o Congresso Nacional Africano, vai repensar suas práticas na luta antirracista. Um dos líderes do partido, que eu falei para vocês, um sujeito bastante ilustre, que vocês certamente já ouviram falar, era o Nelson Mandela. Essas manifestações pacíficas não iam levar a lugar nenhum. Então, ele passa a defender que o partido constitua um braço armado e passa a enfrentar o Estado com atentados com episódios terroristas, usar a força daqui para lá, da mesma maneira como ela vinha de lá para cá, né? Porque só abaixa a cabeça e fala assim, senhor, e essas passeatas, esses protestos pacíficos ele não estava vendo nenhuma melhora efetiva, né? Estavam só realmente sendo espancados, presos, torturados, mortos, muitos companheiros que passaram por essa situação, e ele só via a desgraça e a miséria, e só tinha do que se lamentar, né? Então ele passa a defender essa luta armada. Bom, a partir de 1962, a ONU condena as práticas do Estado na África do Sul e promove um embargo econômico e militar internacional. Vocês lembram que a ONU é a Organização das Nações Unidas e tinha por função, né, promover a boa relação entre as nações, tudo mais, a autodeterminação dos povos, a liberdade, a igualdade, um ambiente de ajuda mútua e tudo mais. E essa população africana estava sendo, obviamente, claramente, largamente oprimida, né? Então a ONU, depois de pensar um pouquinho, resolveu tomar uma decisão, fazer um posicionamento efetivo em frente a essa situação, né? E promoveu então esse embargo econômico e político internacional pelo mundo todo. Até a Inglaterra já estava desaprovando a essa altura as políticas da África do Sul. O governo instituído pelo Partido Nacional não gosta nada dessa ingerência sobre seu território e acha por bem se emancipar da Grã-Bretanha, se autodeclara independente. E agora que o bicho vai pegar mais ainda. Vocês imaginem, se eles estavam fazendo tudo aquilo, sendo regrados e segurados por políticas externas e intervenções estrangeiras, e agora com essa autodeclaração de independência, sem ninguém para responder, a quem prestar contas? Em 1963, o Nelson Mandela é condenado como traidor da pátria e sentenciado à prisão perpétua. Da qual ele cumpriu uns bons anos, né? Bons não, ruins, mas foram muitos, eu quero dizer. Em 1964, e é aquele negócio da educação que eu tinha falado para vocês, o Afrikaner, o idioma Afrikaner, foi introduzido nas escolas e passou a ser obrigatório entre a população não branca, que teve os seus idiomas originais proibidos. Eles não poderiam mais falar, não poderiam mais professar o seu idioma de origem. Seriam obrigados à aculturação, a falar o idioma dos seus dominantes. Isso gerou uma série de revoltas e protestos que foram também duramente reprimidos. Em 1985, o Mandela ainda estava preso
e o então presidente Peter Botha ofereceu para ele a liberdade em troca dele ordenar o fim da luta armada, ao que ele recusa. Ele não queria liberdade para ele, uma liberdade individual para sua pessoa, Nelson Mandela. Ele queria liberdade para a população negra, que vinha sendo majoritariamente oprimida historicamente, né? Era essa a luta dele, era essa luta de libertação. A prisão do Mandela ganhou projeção mundial e ele soube usar dessa fama como arma política, como um ato de protesto. Em 1989, o Frederic de Klerk, e esse é um nome bastante importante para vocês guardarem em mente também, que vocês podem ouvir por aí em algum momento, em alguma conversa. Em 1989, o Frederic de Klerk ele vira presidente da África do Sul e reconhece o fracasso do apartheid, que só serviu para isolar a África do Sul do resto do mundo, não trazia benefício nenhum para ninguém, e o embargo político e econômico promovido pela ONU desde os anos 60 tinha quebrado as pernas da África do Sul, que já estava sentindo baque fazia tempo. O de Klerk negocia a saída do Mandela da prisão e consegue, ele sai. 11 de fevereiro do ano de 1990, com 72 anos, o Nelson Mandela se vê finalmente livre, depois de passar 27 anos no cárcere. Vocês imaginem o que é isso? Vocês só vão conseguir imaginar, né? Se vocês conseguirem imaginar. Bom, em 1990, as leis de segregação racial são abolidas na África do Sul e o parlamento foi reaberto à participação de partidos não brancos. Inclusive, o CNA, o Congresso Nacional Africano, vai conseguir representatividade no parlamento. Em 1993, o Frederic de Klerk divide com o Nelson Mandela o Prêmio Nobel da Paz. Em 1994, o Nelson Mandela é eleito o primeiro presidente negro na África do Sul. E ele foi responsável por uma luta intensa e libertadora, né, pela emancipação do povo negro, pela igualdade de condições e tudo mais na África do Sul e no mundo mesmo, como um exemplo dessa luta pela emancipação. E até hoje, na realidade, nós temos resquícios disso. É claro, tudo é uma construção social e algo que se forma, que se mantém, que se estabelece, que se legitima por centenas de anos, não vai mudar assim da noite para o dia, em 20 anos, de 94 para cá. Em 94, o Nelson Mandela foi eleito esse presidente, né, da África do Sul, e ele morreu em 2013, faz pouquinho tempo. É possível até que vocês tenham ouvido falar quando isso aconteceu, né? Em 2013 eu sei que eu estava no cursinho. Eu me lembro até da hora que eu ouvi isso. Era de noite, estava na sala de aula, era uma sala grande assim. Então esse é o caso e a situação da África do Sul nesse contexto geral mais amplo de descolonização da África, nesse contexto mais amplo de descolonização da Ásia e da África, nesse contexto mais amplo de movimentos de libertação pós Segunda Guerra Mundial, nesse momento da Guerra Fria, né? Que é esse momento caracterizado pelo embate político, militar e ideológico entre essas duas principais potências mundiais que emergiram depois de 1945, a saber, o capitalismo norteado pelos Estados Unidos e o socialismo encabeçado pela União Soviética, inaugurado nesse período, né, pelo Stalin, que vai ficar até 53, quando ele morre, sucedido pelo Nikita Khrushchev, que vai ficar até 64, e é sucedido pelo Leonid Brezhnev. Então, são esses os personagens, mais ou menos, que estão compondo esse cenário mais amplo por trás de todos esses eventos específicos dos quais nós estamos falando, tá? Esta é a nossa última aula desse bimestre, a nossa última videoaula também, inclusive. A partir da semana que vem eu não gravo mais videoaula para vocês e as nossas aulas muito provavelmente serão
online, por videochamada, ao vivo, em tempo real, né, pelo Hangouts, no plural, nos nossos horários de aula mesmo, que vocês têm no horário, né, na quarta e na sexta-feira. É isso, gente, é isso. O prazo para a prova de vocês, se eu estou mandando essa aula na sexta-feira, então o prazo venceu ontem, na quinta-feira. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida, alguma curiosidade, falem comigo, me procurem, a gente vai conversando e é isso aí, gente. Até semana que vem. A gente se vê.